história, incertos quanto à sua origem, direção e destino final. Somos ignorantes em relação aos últimos dias da história humana. Os últimos dias são ditos como a escatologia. Analisemos este tema. É necessário que entendamos algumas questões fundamentais, como a finalidade da criação de Deus, o significado da queda humana e o objetivo da providência da restauração. Estes 3 pontos são importantes para nós podermos compreender e localizarmos acerca da escatologia dos últimos dias. A finalidade da criação, sabemos que Deus criou com um fim único: a alegria, sermos felizes. Que maravilha, não acha? Deus não nos criou para o sofrimento, criou-nos para sermos felizes. E, sendo felizes, Ele, Deus, também é feliz. E Deus não pode ser feliz sozinho. Ele precisa de alguém. Esse alguém foi Ele que criou os seus filhos. Ele precisa dos seus filhos como objeto para ter a relação de dar e receber amor e receber alegria. O significado da queda humana, sabemos que foi a tragédia na história da humanidade e na história de Deus depois da criação. E o objetivo da restauração é precisamente poder repor tudo como era originalmente no princípio. Por isso, a história humana visa o fim desta história que começou fora do plano original de Deus. É necessário, portanto, compreendermos estas questões, que é a finalidade da criação, significado da queda e objetivo da criação. A realização da finalidade da criação de Deus e a queda humana. Deus criou o homem com uma mente invisível, um corpo físico visível, e da unidade entre estes dois é o indivíduo que Deus realmente planeou para se tornar um com Deus, tornar-se perfeito como Deus é perfeito. Porquê? Porque se uma pessoa tem uma relação com uma outra mais inferior, nunca poderá haver uma relação de alegria, porque é inferior. Então Deus, para poder sentir alegria conosco, precisa que nós possamos atingir o grau de maturidade, de perfeição, como Ele é. Sem isso, é como nós termos uma relação com uma criança que é muito mais nova do que nós. Ela nunca poderá compreender tudo acerca do adulto que sou eu. É por isso que Deus planeou que os seus filhos atingissem maturidade, tornassem-se perfeitos, entrassem no domínio direto de Deus, de modo que pudessem realmente ter uma relação de pai e filho, tal como ele teve com Jesus. Portanto,
uma pessoa dotada de sensibilidade emocional relativamente ao coração de Deus, intuição e razão para compreender a sua vontade e que possua os requisitos necessários para pôr na prática, poderá alcançar a perfeição do seu caráter individual. Portanto, é por causa disso que Deus pede que os seus filhos cresçam à perfeição, se tornem maturos e possam entrar no domínio direto da relação com Deus como um só. Portanto, o primeiro desejo que Deus precisa é que cada indivíduo se torne perfeito. Segundo, Ele deseja que depois de atingirem a maturidade, se possam unir e complementar, porque o ser humano é homem e mulher separados. E o ser humano perfeito é quando ele se une, homem e mulher. Por isso, o casamento, a finalidade é multiplicar, formar uma família. A família é o início do reino do céu. É na família que Deus quer habitar, porque pode realmente expandir o seu amor. Amor paternal, amor filial de filhos para pais, amor fraternal e, deste modo, os 3 tipos de amor se podem realmente realizar na família, que é o desejo de Deus, segunda bênção, a finalidade da criação. Depois da perfeição familiar, Deus deseja realmente que a finalidade da criação de Deus, que Deus, os seres humanos e todas as coisas formem uma perfeição de domínio, quer que todos nós possamos ser senhores da criação que Ele criou e nos doou como herança. A herança de Deus é toda a criação. Esta é a terceira bênção. Portanto, a finalidade da criação é perfeição individual, perfeição familiar e perfeição do domínio. Dominar não quer dizer escravizar. Dominar quer dizer dominar com amor. Coisa que isto não está a ser feito porque o homem não atingiu a primeira bênção da perfeição individual, nem a segunda. Por isso é que nós vemos que toda a criação está a sofrer por falta de verdadeiros senhores da criação. O homem, como é hoje, usa a criação, não a domina com amor, usa-a para proveito próprio, independentemente das consequências más, negativas. Por isso, cumprindo as 3 bênçãos, aqui na Terra, começa na Terra o reino do céu. O problema é na Terra, porque Deus deu as 3 bênçãos para o homem realizar aqui na Terra. Mas o que começou aqui foi a tragédia, foi a queda do homem, o contrário de todo o plano de Deus. É isto que nós temos hoje. E então, sem começar o reino do céu na Terra, ele não pode continuar no mundo espiritual. Ou não pode começar o reino do céu no mundo espiritual. Não, é na Terra.
Muitos crentes julgam que depois de morrer vão para o reino do céu. Totalmente falso. É totalmente errado. Se nós não formarmos o reino do céu primeiro na terra, nunca, quando formos para o mundo espiritual, não teremos reino do céu no mundo espiritual. Então o que é que acontece? Temos de voltar em espírito à terra. Trabalhar na terra em espírito. O que é muito difícil. Porque enquanto temos o nosso corpo, nós podemos ter mais domínio sobre o nosso corpo. Mas agora, ir ter com uma pessoa que não pertence no corpo dela, não é meu, e pedir-lhe, olha, António, faz isto, porque isto Deus quer que tu faças. O António diz assim, ai, vai falar para o outro lado. E o que é que ela faz? Vai bater a outra porta. Maria, faz isto. Isto é muito bom para ti. Porque se tu fizeres, fazes bem a ti e a mim. E a Maria diz, vai falar para o outro lado. Já viram qual é a tragédia de nós virmos em espírito à terra e estar a pedir a cada pessoa que cumpra um desejo de Deus e eles não aceitam? E agora? É muito difícil, por isso a restauração, se não for feita enquanto temos nós o nosso próprio corpo físico, é mais difícil depois, porque depois temos de vir como pedintes, alguém que nos empreste o seu corpo para fazer obras, não é? Muito difícil. Bom, as consequências da queda humana, já vimos. Os seres humanos uniram-se com Satanás, que passou a habitar dentro deles, palavras de Jesus, vós sois filhos de vosso pai, o demónio, adquirindo uma natureza má. Esta natureza é aquela que realmente não nos foi dada por Deus e, portanto, temos de eliminar essa natureza. Por isso, os seres humanos uniram-se com Satanás, que passou a habitar dentro deles, adquirindo a natureza má. Assim, as consequências da queda vimos. Formamos o contrário do que Deus nos pediu, formamos uma família não centrada em Deus, mas centrada em Satanás. Por isso é que se tem propagado o mal através dos seus filhos, constituindo famílias más, sociedades más e um mundo mau. Por isso, aqui na Terra, o que é que temos? Temos o inferno na Terra. É neste inferno que estamos a viver por causa dos nossos primeiros antepassados. Começaram esta tragédia e nós sofremos, mas não só nós. Deus sofre. Quais são os pais que, vendo os seus filhos sofrerem, podem estar festejando alegremente? Existe? Pode ser? São pais? Por isso, os cristãos têm uma compreensão errada de Deus. Porque eles dizem que Deus está feliz no mundo espiritual, rodeado pelos seus anjos, que cantam e dançam diante dele, fazendo Deus feliz. Mas Deus quer ser feliz não é com os anjos. Deus quer ser feliz é com os seus filhos. E que se os seus filhos na terra estão sofrendo, Deus está a sofrer. Esta é a realidade.
porque vê os seus filhos debaixo da soberania de Satanás. Por isso, o inferno foi criado na terra, onde Satanás é o Senhor, domina o mundo inteiro. Por isso, as consequências da queda é que o homem adquiriu individualmente uma natureza má. Depois, centrada Satanás, formou uma família e essa família tornou-se uma família má. E depois, Satanás dominou os seres humanos e todas as coisas da criação e por isso o domínio satânico se expandiu. Portanto, o que esta situação tem de ser invertida, restaurada. Por isso, a obra de salvação de Deus. A obra de salvação de Deus é a providência da restauração. É preciso restaurar tudo o que foi feito mal desde o princípio da história humana. Deus pretendia era um mundo de bem e sentir uma alegria plena. No entanto, devido à queda, o mundo acabou por ficar mergulhado no pecado e na aflição. Por isso, este era o ideal de Deus. Todavia, a queda causou sofrimento a Deus e à humanidade. Se este mundo estivesse destinado a permanecer no seu estado atual, então Deus seria um Deus impotente e imperfeito, que havia falhado na sua criação. Por conseguinte, Deus salvará este mundo do pecado a qualquer custo. Custo que custar. Este mundo tem de terminar. Este mundo social, não o mundo físico. O mundo físico está criado por Deus. Está bem, está cumprindo a sua missão. Mas é o mundo social, o mundo da humanidade, tem de ser mudado completamente. Que através da providência, da restauração, para poder termos salvação. Salvar uma pessoa, o que é que significa? Salvar uma pessoa em sofrimento, sob o domínio do pecado, significa restaurá-la para o seu estado original, isento do pecado original. Portanto, nós, por nossas próprias forças, não temos ideia, nem podemos tirar-nos deste mundo de queda. Deus tem de ser a nossa ajuda enviando alguém sem pecado. Como? Deus preparou a vinda de Jesus para nascer sem pecado durante 4.000 anos bíblicos. Por isso, o Senhor da segunda vinda, quando vier, também, Ele não vem de repente. Precisa de tempo para que Deus possa ir purificando uma linhagem, não é? E depois dessa purificação dessa linhagem, pode nascer alguém sem pecado. O Messias nascerá fisicamente na terra, mas sem pecado. Se ele vier com pecado, não resolve nada. Está vítima de Satanás também. Está certo? Estão a compreender? Eis. Por isso, a salvação só pode vir através da intervenção de Deus enviando o Messias. Este trabalho chama-se a providência da restauração.
O objetivo da providência da restauração é estabelecer o reino do céu, o bom parecer objeto de Deus e a realização da finalidade da criação. Portanto, a finalidade de Deus é restaurar. A finalidade de criação é estabelecer o reino do céu. Por isso é que é na terra, como eu já repeti várias vezes, mas vou continuar sempre a repetir, é na terra que tem de acontecer o reino do céu primeiro. Sem acontecer o reino do céu na terra, nunca haverá reino do céu depois no mundo espiritual. Nunca. A história humana é a história da providência da restauração. Portanto, quando é que Deus começou a trabalhar para restaurar a humanidade depois da queda? Imediatamente na família de Adão. Julgamos que Deus disse agora, pronto, agora vamos sofrer. Não. Imediatamente na família de Adão. Ele queria trabalhar já com Adão, com Caim e Abel. Mas, infelizmente, Caim matou Abel. E Deus trabalha com o segundo filho, porque o primeiro filho é reclamado por Satanás. O segundo filho, por natural, pertence a Deus. E Abel era o segundo filho. Ambos fizeram um sacrifício. O sacrifício de Abel, o fumo subia ao céu. Por que é que Deus pediu um sacrifício? Ele vai pedir mais, mas porque Caim e Abel estão manchados com o pecado original. São filhos de pais que têm o pecado original. Portanto, Deus não pode aceitar o sacrifício direto de Caim e de Abel. Então, Deus pede que façam um sacrifício puro, onde Satanás não tem domínio. É uma coisa da criação. Obras, coisas da criação, Deus pode aceitar. E foi isso que Abel e Caim fizeram. Todavia, o sacrifício de Caim não foi aceito. Porquê? Ele percebeu que o fumo do seu sacrifício rastejava pelo chão. E ele sentiu imediatamente ciúmes do seu irmão. Em vez de dizer assim, Abel, Deus não aceita o meu sacrifício, mas tu podes fazer, em vez de mim, toma este sacrifício e fazes tu. Era isso que ele devia fazer. Não fez. Ficou com inveja e procurou eliminá-lo. Abel, vamos dar um passeio. Foram dar um passeio e depois Caim matou Abel. Por isso, a história humana pode ser vista como a história da providência através da qual Deus tem tentado salvar a humanidade caída e restaurá-la para o mundo bom original. A história humana, portanto, é a história da providência da restauração. Toda a história, como disse, desde Adão e Eva, na família de Adão e Eva, Deus começou logo a trabalhar. Falamos agora dos últimos dias. Todo o cristianismo acredita nos últimos dias. Está a ver os últimos dias. Mas não da maneira correta, porque os últimos dias é o tempo em que, através do advento do Messias, portanto, os últimos dias é quando vem o Messias. Como ponto de transformação, o mundo sob o domínio de Satanás será transformado no mundo ideal sob a soberania de Deus. Portanto, é este o significado dos últimos dias, os últimos dias do poder de Satanás na Terra.
Por isso, a soberania de Satanás irá ter um fim e o inferno que está estabelecido sobre a terra será transformado no reino do céu. Portanto, aqui temos que a soberania satânica irá ser destruída, terminará, e a soberania de Deus começará. Isto é o significado dos últimos dias. Os últimos dias e os dias atuais. Podemos deduzir que estamos hoje a viver os últimos dias através da análise de várias circunstâncias na era atual, nas quais podemos reconhecer a restauração das 3 grandes bênçãos. Por isso, hoje são os últimos dias. A restauração das 3 grandes bênçãos é realmente a finalidade dos últimos dias. Sinais da restauração da primeira bênção. A primeira bênção é a perfeição do caráter individual. Podemos ver sinais da restauração da primeira bênção. Primeiro, a espiritualidade das pessoas caídas está a ser restaurada. Isto é o sinal que a primeira bênção está a ser restaurada. Restauração da espiritualidade. Segundo, a tendência histórica para a recuperação da liberdade da mente original. O verdadeiro valor humano está a ser restaurado. O desejo da liberdade foi realmente, nos anos passados, uma grande luta, porque através do desejo de liberdade puderam realmente terminar com muitas injustiças que a sociedade tinha heredado. E o quarto ponto é a restauração do amor original nas pessoas caídas, está também a ser restaurado. Sinais da restauração da segunda bênção. A segunda bênção de Deus é a formação de uma família, sociedade e mundo onde reina o bem. Como podemos ver estes sinais? Podemos ver estes sinais através das Nações Unidas, foram criadas para que pudesse todas as nações poderem cooperar para a paz e tranquilidade no mundo. Na era atual, todas as raças e povos estão cada vez mais a unir-se como irmãos e irmãs em Jesus Cristo, restaurando assim a segunda bênção de Deus. Irmãos e irmãs em Cristo. Atualmente, o nosso mundo está dividido em 2. O mundo democrático, que procura a criação de sociedades do lado de Deus, e o mundo comunista, que tem estabelecido regimes do lado de Satanás. Por isso, tem de haver, nos últimos dias, um confronto entre os mundos democrático e comunista. Isto são sinais da segunda bênção, da restauração da segunda bênção. Assim,
A presente era são os últimos dias, porque está restaurando a segunda bênção. Sinais da restauração da terceira bênção. A terceira bênção significa adquirir o domínio sobre o mundo natural. Por isso, a providência da restauração de Deus, através da religião, filosofia, ética, etc., tem elevado gradualmente a espiritualidade das pessoas caídas em relação a Deus. Por isso, esta elevação da espiritualidade em relação a Deus é um sinal da restauração da terceira bênção. No mundo moderno existem evidências de que as pessoas estão a ganhar o mérito para governarem a criação através do coração. Por isso, dentro das Nações Unidas existem muitas outras organizações que tratam realmente de preservar o mundo natural. E a terceira bênção. As pessoas na era moderna construíram um ambiente de vida extremamente confortável e agradável através do progresso económico que acompanhou o desenvolvimento. Portanto, o segundo ponto, o segundo sinal é o ambiente de vida agradável, que era no plano de Deus com a realização da terceira bênção. Observando os sinais do restabelecimento da terceira bênção de Deus, podemos afirmar de que a presente era são os últimos dias. Os últimos dias, a nova verdade e a nossa atitude. Os últimos dias e a nova verdade. As pessoas caídas têm vindo a superar a sua ignorância interna através de iluminação da sua espiritualidade e do seu intelecto com espírito e verdade por meio da religião. São sinais dos últimos dias e a preparação para receber a nova verdade. A verdade pode ser dividida em dois tipos. Verdade interna, ensinada pela religião, que ajuda as pessoas a superar a sua ignorância interna, e verdade externa, a ciência. Por isso, a religião ensina como sair da ignorância interna. E a ciência ajuda o homem a deixar a sua ignorância externa acerca das coisas. Portanto, o intelecto humano tem estado a desenvolver-se neste sentido, nestes últimos tempos, que são os últimos dias. As pessoas caídas o Espírito e a verdade são únicos, eternos e inalteráveis. No entanto, o grau de abrangência do seu ensinamento e formas de expressão variam de era para era.
à medida que a humanidade tem vindo a restaurar de um estado de profunda ignorância. Por isso é que temos visto muitos desenvolvimentos no campo científico nestes últimos tempos. O Espírito e a verdade são únicos, eternos e inalteráveis. No entanto, o grau e abrangência do seu ensinamento e formas de expressão variam de era para era à medida que a humanidade tem vindo a restaurar-se de um estado de profunda ignorância. Por isto é que nós estamos a ver que a ignorância está a tornar-se menor devido ao desenvolvimento da espiritualidade e do intelecto. A era moderna é a era dos últimos dias. E os últimos dias é o tempo em que a nova verdade irá aparecer. Agora, falemos da nossa atitude nos últimos dias. Aqueles que vivem neste tempo sofrem internamente de ansiedade, medo e confusão devido à ausência de uma ideologia ou filosofia orientadora. Sofrem externamente das lutas e guerras travadas com armas terríveis. Por isso é que vemos nos últimos dias surgirem estes sinais. Estes sinais são sinais de que a nova verdade vai aparecer. Portanto, internamente, as pessoas vivem em ansiedade, medo e confusão. Externamente, lutas e guerras. Tudo isto são os sinais que estamos nos últimos dias e por isso temos de ter uma atitude para podermos realmente aceitar o que virá nestes últimos dias, que é a nova verdade. A nova verdade aparecerá nestes últimos dias. Por isso, os últimos dias são, ao mesmo tempo, também um tempo de conflito. Jesus veio trazer alguma confusão àqueles que seguiam a lei de Moisés? Sim. Foi realmente um grande obstáculo para Jesus poder expandir, exprimir e poder expressar a verdade que ele trazia. Foi realmente o povo preparado por Deus, foi aquele que ostratizou Jesus foi ostratizado pelo povo judeu até ser crucificado. Foi o povo preparado por Deus. Deus estava a preparar este povo. Todavia, esse povo não teve realmente fé suficiente em Deus e agarrou-se ao seu tradicional, às suas crenças tradicionais e fazia sempre a comparação entre o que Jesus trazia de novo e aquilo que eles tinham aprendido. Não quiseram modificar. Infelizmente, o povo escolhido de Israel foi realmente um grande empecilho para Jesus poder trazer a nova verdade. As pessoas, nos últimos dias,
últimos dias e devemos cultivar um coração humilde, ao contrário do que o povo de Israel fez no tempo de Jesus. E também fazer esforços para receber a inspiração divina através da oração. Não devemos apegar em demasia aos conceitos convencionais, mas prepararmos-nos corpo para sermos receptivos ao Espírito, de forma a que possamos encontrar a nova verdade que nos guiará à providência da nova era. Por isso, nos últimos dias virá a nova verdade, uma verdade nunca ouvida anteriormente. Por isso, para esta grande novidade, encontrará muita resistência aos fanáticos, mas se esta nova verdade pode ter êxito, é porque, pelo menos, um grupo de pessoas pode aceitar e seguir e expandi-la. Por isso, a nova verdade, quando aparecer, infelizmente não será abraçada primeiro pelas religiões. As religiões são as primeiras a opor-se. Mas a nova verdade é esta que nós estamos a ouvir. Princípio divino. Terminou assim este capítulo. Dúvidas? Várias? Tem alguma pergunta? Não. Não há pergunta. Uau! Foi rápido, rapidinho. Sempre esse capítulo é rápido. Estamos muito adiantados? Não. Acho que um pouquinho, não? Esse capítulo é rápido mesmo. Isso era a quinta conferência, né? Não. Agora. Até às 5h30. Até às 5h30. Foi nós às 5h30. Era isso para estudarmos tudo? Não, mais Quer descansar um pouco? Quer seguir ou quer descansar um pouco? Mas está tudo bem. Tá tudo bem? Se eles não estão cansados, Agora tá bom, né? podemos continuar. Sim. Até às 5h30. Estão frescos, olhos abertos, mente aberta e ouvidos completamente limpos. Não tem perguntas, né? Tranquilo? Boa. Terminamos nisso? Ora bem, então vamos entrar no capítulo 4. O Messias, o segundo advento e o propósito da segunda vinda. Em hebraico, a palavra Messias significa aquele que é o ungido, que quer dizer o rei. Os reis de Israel todos eram ungidos pelo sumo sacerdote. É o ungido. Por isso, o Messias em hebraico significa o ungido, aquele que é realmente especial. Ele vem, o rei, o Messias vem como o rei. O povo escolhido de Israel acreditava na palavra de Deus revelada pelos profetas, segundo a qual Deus lhe enviaria um rei e salvador.
Essa era a sua esperança messiânica. Portanto, quando Jesus vem, o que é que acontece? Ele não é filho de rei, não é? E então o povo começou logo a ficar com dúvidas. Isto não deve ser verdade. Infelizmente, depois, Deus queria realmente ajudar o povo e usou João Batista. João Batista inicialmente estava realmente de coração para seguir o que Deus queria dele. Foi para o deserto, jejuou 40 dias e depois ele estava apto a seguir o que Deus queria dele. Todavia, infelizmente, João Batista falhou, não reconheceu Jesus. E este foi o primeiro passo para que Jesus não pudesse realmente cumprir a sua missão. Porque ele era absolutamente necessário ser um precursor, diga. Não. Portanto, Deus enviou este Messias na figura de Jesus Cristo. Cristo é a palavra grega que significa Messias. Por isso, Jesus, Messias. Jesus Cristo, Jesus, Messias. Ora, Jesus Cristo, portanto, foi enviado como o Messias. O Messias vem com um objetivo: cumprir o trabalho da salvação. Porque o Messias vem e não tem pecado original. Foi preparado numa linhagem durante 4.000 anos. E passados 4.000 anos, Jesus nasce. O Messias, Jesus, não tem pecado original e ele estará qualificado para poder resolver o problema da salvação que Deus quer para todos os seus filhos. Mas, como sabemos através da história, Jesus Cristo não foi aceito. Jesus Cristo foi até perseguido, foi maltratado, foi caluniado e criou-se um ambiente tal à volta de Jesus que se tornou impossível Jesus poder cumprir a sua missão. De maneira que Deus teve de mudar o seu plano. A cruz. O propósito da vinda de Jesus como Messias. Jesus veio como Messias para nada mais, para nada menos do que a salvação completa da humanidade. Ele devia cumprir o objetivo da providência da restauração. O objetivo da providência da restauração era realmente que o povo escolhido, unindo-se com Jesus, seria o primeiro povo a libertar-se do pecado original. Com esse povo, o Messias iria trabalhar e iria expandir todo este povo de Israel por toda a parte do mundo, começando por Roma e depois indo para todos os países onde Roma dominava. Portanto, o reino do céu podia ser cumprido no tempo de Jesus. Tudo estava preparado para isso. Contudo, o que aconteceu
é que Jesus não pôde realizar esse plano. Porque ele foi condenado à morte. Ele teve de aceitar a cruz. Jesus, quando Deus lhe mostrou que não era possível ele cumprir a sua missão, ele pediu ardentemente a Deus, com lágrimas de sangue: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Porém, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Orou 3 vezes desesperadamente para que realmente a cruz não fosse o seu fim. Mas Deus nunca lhe respondeu. E ele tinha 2 hipóteses. Aquela de perder a fé em Deus, não, porque ele era com Deus. Mas podia realmente dizer: Pai, eu vou pregar para outra terra. O que é que seria? Se o povo preparado o rejeita, um povo que não tem preparação nenhuma, se ele fosse pregar, dar a sua mensagem a um povo que não conhece, imediatamente matava-no também. Portanto, essa hipótese não podia ser. Ele não fez essa. Ele aceitou a morte na cruz. E através disso, Deus pôde realmente recomeçar uma providência espiritual, não física. Por isso é que se diz que Jesus veio tirar o pecado, mas o pecado permanece porque foi feito com a carne, com o corpo. Não foi feito só com o espírito. Mas, devido à morte de Jesus, depois da morte de Jesus, Deus ressuscitou Jesus e enviou o Espírito Santo. E enviou para os apóstolos. E depois dessa vinda do Espírito Santo, os apóstolos ficaram literalmente renovados, novos, cheios de fé, porque estavam todos fechados no cenáculo com medo que viessem matá-los. E eles não iriam sair de lá, porque o medo era tão grande, e eles não queriam morrer. Por isso, quando eles estão todos lá fechados, desce o Espírito Santo sobre eles e eles sentem-se renovados, cheios de força e fé. E Jesus apareceu-lhes e disse-lhes: ide por toda a parte e propagai o reino do céu. E eles saíram sem medo nenhum de ser mortos e foram por toda a parte pregar, dar a mensagem que Jesus tinha trazido. Portanto, a salvação ficou completa através da cruz? A pergunta: não. A salvação que a cruz trouxe foi apenas uma salvação espiritual, não física. Por isso o pecado continuou na terra, na humanidade, e mesmo os cristãos têm todos o pecado original. Toda a história do cristianismo não houve ninguém, por mais devoto que fosse, que tivesse vivido numa unidade inseparável com Deus. Nenhum. Sem unidade com Deus, os crentes. Segundo, nunca houve um crente que não tivesse necessidade de se redimir. Todos os crentes
diziam que eram pecadores e por isso não se sentiam redimidos. Por mais devotos que sejam, os pais cristãos continuam a transmitir o pecado original aos seus filhos. E dissemos isto há bocado antes. O pecado original continua nos cristãos. E esse pecado é transmissível de pais para filhos. Isto ensina-nos que a graça da redenção pela cruz não erradicou por completo o pecado original, nem restaurou perfeitamente a nossa natureza original. Isto é a conclusão que se dê da salvação ficou completa através da cruz. A resposta é não. O pecado original continuou depois de Jesus vir e de Jesus ser morto na cruz. Por isso, a natureza original não foi completamente restaurada. A morte de Jesus na cruz, primeiro, considerando as palavras e ações dos discípulos; em segundo lugar, a providência de Deus; e em terceiro, as palavras e ações do próprio Jesus, a morte de Jesus não era a tão desejada vontade de Deus. Já dizia Paulo numa carta aos Coríntios: se tivessem conhecido o Senhor da glória, não teriam crucificado o Senhor da glória. Portanto, o próprio Paulo, discípulo, o apóstolo, ele sabia que a cruz não trouxe salvação à humanidade. Portanto, os discípulos e Deus, Jesus, não era a cruz a salvação, a vontade de Deus. A cruz foi um caminho alternativo, mas não era planeado originalmente. Diz aqui a morte de Jesus na cruz, a qual nenhum dos discípulos deste mundo conheceu, porque se tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Isto é Paulo na sua carta aos Coríntios 2:8. Por isso, foi um erro absolutamente, e todavia, sem haver a salvação pela cruz, então a vinda de Jesus teria sido zero, não teria trazido nada, mas pelo menos a salvação espiritual pôde realmente acontecer por causa da morte de Jesus. Portanto, isto é a morte de Jesus na cruz. Aqui fala de que o próprio Jesus não queria realmente seguir esse caminho da cruz, porque ele sabia que morrendo o pecado original continuaria. Por isso é que ele fez a oração que aqui está agora a falar, a dizer, e indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Esta última frase é sumamente importante, porque ele queria
que não fosse crucificado. Todavia, ele diz, mas a vossa vontade seja feita. Portanto, se for a vossa vontade, eu vou para a cruz. Portanto, as palavras e ações dos discípulos, a providência de Deus e as palavras e ações do próprio Jesus, como esta oração antes de ir para o Calvário, a morte de Jesus na cruz não era a tão desejada vontade de Deus. Não era a vontade de Deus. Desde a morte de Jesus na cruz, o povo de Israel foi disperso por toda a terra e tem sofrido opressões e perseguições. O sofrimento dos israelitas tem sido um sofrimento duro. Também muitos cristãos fiéis tiveram de suportar a cruz pelo pecado coletivo de terem morto Jesus. A cruz dos cristãos, tudo isso, a morte de Jesus, trouxe sofrimento aos israelitas e a cruz dos cristãos. Por isso a cruz não era a vontade de Deus. Não era. O limite da salvação através da redenção pela cruz, o propósito do segundo advento de Jesus. Se Jesus não tivesse sido crucificado, teria realizado ambos os aspectos da salvação espiritual e física. Contudo, a crucifixão, o que é que trouxe? Trouxe apenas salvação espiritual. Mas a salvação física não trouxe. Por isso, o reino do céu na terra não se pôde cumprir. O povo condenou Jesus à cruz, o corpo de Jesus ficou exposto ao assalto de Satanás e foi morto. Por isso, os cristãos não podem alcançar a salvação física. Portanto, não houve salvação física devido à crucifixão de Jesus. O Espírito é base para a salvação e a salvação espiritual foi aquela fundação que foi trazida por Jesus com a sua ressurreição através da redenção do seu sangue na cruz. Em resultado disso, todos os crentes, desde a sua ressurreição, têm recebido a graça da salvação espiritual, mas não a sua salvação física. Por isso, o pecado original continua. Para completar a obra da salvação espiritual e física, Jesus tem de voltar novamente. O segundo advento trará a salvação física e a salvação espiritual. Por isso, Jesus tem de voltar. Não ele próprio na sua pessoa, mas alguém na missão de Jesus como um Senhor da segunda vinda. Quanto às profecias relativamente à cruz, havia dois tipos de profecias. Foi profetizado em Isaías 53 que Jesus sofreria na cruz. Em Isaías 9, 11 e 60, todavia foi profetizado que Jesus seria o Rei dos Judeus,
durante a sua vida e realizaria um reino eterno na terra. Duas profecias acerca de Jesus podiam ser realizadas uma ou outra, dependendo de quê? Do cumprimento da responsabilidade humana. Por isso, infelizmente, a segunda profecia não se realizou. Realizou-se a profecia 53, que ele iria sofrer na cruz. Vejamos por que motivo Deus concedeu estes dois tipos de profecias opostas em relação a Jesus. Se o povo tivesse fé, então realizar-se-ia o reino do céu. Jesus teria conseguir realizar o reino do céu. Mas se o povo não tivesse fé, então a cruz seria a conclusão para Jesus. Portanto, Deus, através do profeta Isaías, estava a avisar, a dar alerta ao povo de Israel. Todavia, esse alerta foi ignorado. Por isso, a vontade de Deus em realizar o reino do céu não se concretizou, mas sim a falha no cumprimento desse ideal de Deus. Passagens dos Evangelhos nas quais Jesus fala da sua crucificação como se fosse necessária. Por exemplo, quando Pedro ouviu a predição de Jesus na sua crucificação iminente e tentou dissuadi-lo, Jesus repreendeu, dizendo: afasta-te, Satanás. Esta é a base que os teólogos cristãos dizem. Está a ver? Está planeado que ele vinha para morrer. Porque Pedro estava a dizer que tal não aconteça, Senhor. E Jesus repreende-o. Está visto que Jesus não vinha para morrer. Está previsto que Jesus vinha para morrer na cruz. Esta é a razão que os cristãos apelam. Mas Jesus, quando Pedro lhe disse para que tal não aconteça, isto é, para que a crucifixão não aconteça, Jesus já sabia que não tinha outra hipótese. E Pedro, que tinha ouvido sempre que Jesus vinha para instaurar o reino do céu na terra, ouvindo Jesus dizer que iria ser crucificado, ele ficou realmente totalmente fora de si e pediu que Deus não pudesse realmente concretizar isso. Porquê? Porque Jesus já tinha tido todas as portas fechadas. Só havia uma aberta, que era oferecer a sua vida em oferta a Deus pelos pecados do povo de Israel. Por isso, esta é uma passagem que parece mostrar que Jesus não veio para outra coisa senão morrer na cruz. Jesus na cruz também disse: tudo está consumado. Portanto, está tudo feito, tudo concluído. E por isso, os cristãos novamente ficam a pensar: era a vontade de Deus
que ele morresse na cruz para ficar tudo consumado. Jesus não pronunciou estas palavras com o intuito de dizer que a providência da salvação tinha sido consumada por completo através da crucifixão. Não era esta a intenção. Jesus quis dizer que tinha terminado de estabelecer a fundação para a salvação espiritual. Por esta altura, ele tinha se tornado o objetivo alternativo da providência. A segunda vinda de Elias e João Batista. O profeta Malaquias anteviu que Elias viria de novo antes do grande e terrível dia do Senhor. Em Malaquias 4:5. O profeta Malaquias anteviu que Elias viria de novo. Viria de novo antes do grande e terrível dia do Senhor. E diz Malaquias, diz assim: eis que vos enviarei o profeta Elias antes que chegue o meu dia grande e terrível. Ora, isto foi recebido pelos israelitas literalmente. Elias quem era? Elias foi um profeta que foi levado ao céu e que nunca mais foi visto. E então os judeus estavam à espera de ver Elias novamente vir, mas não veio. Aparece Jesus a dizer que ele é o Messias. Eis porque o povo de Israel não pôde realmente aceitar Jesus. Porque primeiro Elias devia vir. E então Jesus esclareceu e disse: em verdade vos digo, Elias já veio. E referia-se a João Batista. João Batista estava no papel de Elias. Vinha preparar o caminho para Jesus ser recebido. Jesus testemunhou que a vinda anunciada de Elias se realizara através de João Batista. João Batista era a figura de Elias. Estava no papel de representar Elias. E é palavras de Jesus que diz: e se quereis acreditar, ele, João, ele é o Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos, que ouça. É Jesus a dizer. E ainda outra passagem de Jesus diz: Elias já veio e restaurará todas as coisas. Então compreenderam os discípulos que se referia a João Batista. Crença judaica no regresso de Elias. Uma vez que os discípulos já acreditavam que Jesus era o Messias, os discípulos, não o povo de Israel, eles aceitaram de boa vontade o seu testemunho de que João Batista era Elias. Todavia, como podiam os outros judeus que não conhecem Jesus aceitar esta afirmação controversa? Os judeus não
aceitaram a nada esta afirmação de Jesus. Eles estavam à espera de ver Elias descer literalmente do céu outra vez. Portanto, Jesus testemunhou que João Batista era o verdadeiro Elias pelo qual o povo esperava tão ansiosamente. E se quereis acreditar palavras de Jesus, ele é o Elias que estava para vir. Porém, João Batista negou terminantemente esta afirmação. Porquê? Porque Jesus tinha falado assim, e os sumos sacerdotes, os doutores da lei, o que é que fizeram? Foram ter diretamente com João Batista e perguntou, és tu Elias? E o que é que João Batista respondeu? Não. Então, és tu um profeta? Não. Então, o povo de Israel disse, então, está tudo errado. Jesus não é o Messias, Elias não veio, Jesus está a dizer que ele, João Batista, era Elias, mas ele, João Batista, diz que não é. Então, quem é que está a dizer a verdade? E então, Jesus é que ficou mentiroso. Por isso, aqui o que eu acabei de dizer está aqui. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem, quem és tu? E confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. E perguntaram, então, quem és tu? És tu Elias? E ele disse, não sou. És tu profeta? Respondeu, não. Estão a ver? João Batista foi o causador da morte de Jesus na cruz. Infelizmente, eu antes de conhecer o princípio, eu tinha uma certa simpatia por João Batista. E tanto é verdade que a Igreja Católica tem João Batista como um santo. Imagens dele na Igreja. Todavia, João Batista não é santo. Com imensa pena. Fiquei com imensa pena ao saber esta verdade. Acerca nessa pena de João, porque ele tinha demonstrado muita fé. Inicialmente. O grande problema é que sempre todos aqueles que falharam inicialmente tiveram muita fé, mas depois perderam essa fé. E isto também a nós acontece. No começo podemos ter muita fé, mas depois vêm tantas ideias, ouvimos tantas coisas e, por vezes, se não estamos bem arraigados na linha vertical, nós começamos a ficar perdidos e perdemos a fé. Eu tenho experiência na minha missão de tantas pessoas que me juraram que queriam seguir o Messias, custa o que custar. E depois desapareceram. Perderam a fé. Por isso, a mesma coisa aconteceu com João, com Pedro. Senhor, irei por todas as coisas
irei realmente defender-te. Mas depois, quando Jesus está a caminhar com a cruz às costas, ele desapareceu, foi-se esconder com medo de ser morto. A ver? Fé. Por isso, na nossa vida de fé, não é ter fé, não é acreditar em Deus. Ter fé é acreditar na palavra de Deus, que é diferente. Acreditar em Deus não é fé, é uma evidência lógica, racional. Mas fé exige acreditar na palavra de Deus. Coisa que os primeiros antepassados, Adão e Eva, não tiveram fé na palavra de Deus. Esta é a história trágica que Deus realmente tem vindo a trabalhar sem parar para poder realmente trazer a salvação à humanidade. Naquele tempo, diz, o povo judeu acreditou mais em João Batista do que em Jesus. Por isso, o testemunho que João Batista disse: não sou Messias, não sou Elias, nem sou nenhum profeta. 3 negações. Ora, isto foi para os sacerdotes e os escribas que tinham ido lá perguntar, foi para eles definitivo. Jesus é um falso Cristo. Conclusão. É preciso eliminá-lo. Esta é a triste realidade. Por isso, assim, eles rejeitaram as palavras de Jesus porque as consideraram uma fabricação forjada para suportar a sua duvidosa pretensão de ser o Messias. Consequentemente, Jesus foi condenado como um impostor. Foi rejeitado e crucificado. A descrença de João Batista. No tempo de Jesus, João Batista era respeitado por muitos judeus e muitos dos seus líderes. Alguns até pensavam que ele, João Batista, era o Messias. Porquê? Ele vivia uma vida de fé, uma vida de sacrifício. Ele foi para o deserto, jejuou durante 40 dias. Quem é que já fez 40 dias de jejum aqui? Algum de vós já fez? Eu também não. Já fiz muitos dias de jejum. Muitos. Em 1983, eu fiz a contagem de todos os 7 dias, 2 dias, 3 dias, 4 dias de jejum que fiz desde o dia 13 de maio de 1974 até 83. Somei tudo e dava 365 dias de jejum. Mas fiz de boa vontade. Fiz sempre porque era necessário para alimentar a minha fé e a minha força de seguir o Messias, sem nunca, com os exemplos todos que tinha recebido do princípio divino, dos falhanços de todas as figuras centrais, eu não queria nunca abandonar o seguimento do Messias. Por isso, andava sempre debaixo de vigilância, fazendo jejum. Todas as semanas eu tinha de fazer pelo menos um dia, a maior parte das vezes 3 dias,
E muitas vezes 7 dias. Fiz muitas vezes 7 dias de jejum. Tudo isso para poder realmente fortalecer, acalmar a minha carne, o meu corpo, não é? Para poder permanecer fiel. O jejum tem este condão de mortificar o corpo, pô-lo em objeto, não sujeito. Sujeito é o espírito. Não é? Mas o corpo, com os seus instintos, quer ser ele o sujeito. Estou cheio de sono, vou dormir mais tempo. Ai, não me apetece comer isto, eu quero comer aquilo. Todas estas coisas, não é? É o corpo a mandar e o espírito a obedecer, não é? Por isso, temos de castigar o corpo. De maneira que foram tempos, durante esses 10 anos, fiz muito jejum e ajudou-me imenso a poder realmente manter-me sempre firme em seguir os verdadeiros pais. Por isso, no tempo de Jesus, João Batista era respeitado por muitos judeus e muitos dos seus líderes. Alguns até pensavam que ele era o Messias. Porque isto veio a propósito, ele foi para o deserto, este João Batista, fazer 40 dias de jejum. 40 dias, só água, beber água. O jejum é não comer, mas beber água, porque o corpo precisa, para manter-se, precisa de água. E por isso era só com água que, quando se fazia jejum, era assim. E ele também foi para o deserto, fez 40 dias de jejum e depois, permanecendo no deserto, alimentava-se de gafanhotos. Um bom petisco, não é? Portanto, se João Batista tivesse anunciado que era Elias, como Jesus afirmara, todo o povo judeu teria acreditado de imediato no testemunho de João e virado para Jesus. Eis a importância de João Batista. Por isso, o povo, se João Batista se tivesse anunciado como Elias, o povo teria-se voltado completamente para Jesus. Ao invés, a ignorância de João sobre a providência de Jesus, que o levou a insistir não ser Elias, tornou-se a principal razão pela qual o povo judeu não se virou para Jesus. Senhor Liberto. Temos um esquema. Sim, Senhor Liberto, eu tenho uma dúvida. Então João Batista não foi, digamos, preparado para saber que ele estaria nessa posição de ser o próximo Elias? Eu não percebi. João Batista não foi preparado, ou seja, não foi, de certa forma, avisado que estava nessa posição de ser o próximo Elias? Ele tinha uma mente, não é? Sim. E com essa mente ele deveria perceber o que Deus queria dele. Não apenas por impulso. Ele devia perceber porque Deus escolheu, porque sabia que ele era capaz de cumprir a sua missão. Sim.
Por isso, ninguém lhe disse que ele era Elias. Era a sua responsabilidade descobrir porque é que eu nasci, qual é a finalidade da minha vida. Ele tinha de perceber isto e abrir a sua mente original para Deus poder lhe dizer, Deus iria lhe dizer, sim, estás na posição de Elias. Ninguém mais lhe disse. Porque senão não tinha valor, ele não teria valor. Então ele negou porque ele não conseguiu receber a direção original e não foi porque ele sabia e não quis dizer. Exato. Foi porque ele não conseguiu perceber. Exato. Ele depois perdeu a fé em Jesus. Compreende? Ele depois não teve fé. Quem era Jesus? Era o irmão dele. Era irmão. E ele achou muito estranho todas essas coisas. O nascimento de Jesus para ele também foi assim muito difícil de aceitar. Ele teve muitas dificuldades realmente. Porém, Deus esperava que ele pudesse ultrapassar tudo isso. Mas infelizmente foi realmente um fracasso. Tá bom. Deu orar. Escrever. Escrever? Posso fazer uma pergunta ainda ou não? Pode. Ah, dá? Tipo, não pode. Já fez um. Alguém fez? Não, estou brincando. Só para ver se eu percebi. Então, a salvação espiritual que Jesus conseguiu ganhar foi porque ele ofereceu a sua vida a Deus naquele final, quando estava na cruz. Depois, a salvação física iria tirar o pecado original. Então, a salvação espiritual, qual é que foi a consequência da salvação? Exatamente. A salvação espiritual é somente parcial. Porque a salvação que o Messias vem trazer são as duas. Espiritual e física. Com a eliminação do pecado original. Porque a queda foi queda espiritual e queda física. Okay. Só a parte espiritual. Exatamente. Só a parte espiritual. Por isso os cristãos sentiam-se que tinham salvação. Não é? E de facto a salvação espiritual não é suficiente. Porém, levava-os para um nível espiritual do paraíso, que era a zona mais alta. Todavia, o reino do céu é para as famílias, não para indivíduos. Ninguém entra no reino do céu como divino. Sou um grande homem, fiz grandes obras, trabalhei toda a minha vida, tenho direito a ir para o céu, para o reino dos céus. Desculpa, sozinho não podes ir. Tens de ir acompanhado com a tua esposa, com o teu esposo. O reino do céu começa aqui na terra. Então, mas, pronto, para completar a salvação espiritual e física, então Jesus tinha que voltar. Então na segunda vinda dos pais, eles só precisavam de restaurar, fazer a salvação física, porque a espiritual já estava feita por Jesus, ou eles tiverem que fazer outra? Exato, mas essa salvação tem imensas lacunas devido às crenças erradas que os cristãos têm. Principalmente acerca da verdade. É uma confusão na cabeça. Os teólogos não conseguem realmente pôr tudo em ordem porque estão baseados em coisas que não são certas. Por isso, é muito importante nós, para aceitarmos o Senhor da segunda vinda, temos primeiro aceitar a verdade. E isto traz-nos a salvação espiritual. Mas não basta. Temos de renascer através dos verdadeiros pais para o nosso pecado original desaparecer. Porquê que o Messias é um homem?
Porque é que é um homem que vem desvendar a verdade e só depois ele encontra uma mulher e cumpre a segunda bênção? Porquê? A verdade tem de ser primeiro revelada, uma vez que nós não temos a verdade como cristãos, não temos verdade. Não é? E por isso, sem a verdade, não é possível realmente o Messias poder ser aceite. Primeiro, ele tinha de dar a conhecer a verdade e depois o segundo ponto era encontrar a sua esposa. Isto era o segundo passo que ele tinha de fazer. Por conseguinte, primeiro ele teve de trabalhar imenso para poder descobrir a verdade, porque, como já vos disse, a verdade não foi ele sentado à espera de revelações do céu e ir escrevendo, não. Ele teve de lutar imenso, passar por situações tremendas, teve de ser tantas vezes perseguido, foi preso várias vezes, sofreu imenso e depois foi testado por Deus quando ele apresentou a verdade diante de Deus. Não é? Deus disse, não é nada disso. Teste tremendo. 2 vezes e à terceira, finalmente, Deus disse, vejo que tu estás correto. Tentei ver se tu tinhas a certeza absoluta que isto era verdade. E tu mostraste essa certeza. Não poderia ser o contrário? Por exemplo, vinha uma mulher e tinha que encontrar o seu esposo depois de espalhar a verdade, não? Primeiro, ele próprio tinha de fazer a fundação para poder realmente ser aceito como Messias. Só depois ele tinha de passar para outro estádio, para outro passo, que é realmente formar a família. Não é? Por isso, primeira bênção, depois a segunda bênção e depois a terceira. Ele fez, primeiro, tornar-se, aperfeiçoar-se como um verdadeiro Filho de Deus. Depois dele descobrir toda a verdade, encarnando essa verdade nele próprio, então, segundo passo, encontrar a esposa. Agora, podia ser encontrada mais cedo, todavia as coisas não acontecem conforme o plano de Deus, mas todavia formou-se realmente porque o verdadeiro pai já foi abençoado com 40 anos. E isso implica que, de facto, a sua esposa, se tivesse também 40 anos, hoje não teríamos a companhia da verdadeira mãe connosco. Portanto, foi providencial que fosse uma esposa jovem casando com um senhor de 40 anos. Porque depois ele partiria primeiro do que ela, mas ela ficaria a continuar a missão dele. Eu acho que eu percebi a pergunta. Porque assim, basicamente na história da restauração, né, do ser humano, na história, tudo se repete. Só que de níveis e maneiras diferentes, mas tudo se repete. Então quando Eva caiu, né, quando ela caiu com Satanás, então o Serbac falou, se Adão tivesse se tocado, se ligado, ele seria o Messias naquele momento. Então ele ia se unir com Deus e ia conseguir restaurar Eva e tudo ia voltar ao normal. Só que ele caiu. Então, com isso, Adão, na verdade, ele foi o primeiro Messias, só que ele deu errado. Então, Jesus foi o segundo, Jesus veio como Messias e depois o governo do Pai veio como segundo Messias. Só que quem deveria ser o primeiro da história era Adão, só que Adão não conseguiu. Ele caiu naquele momento, estava junto com a Eva. Então, Deus basicamente usa essas mesmas estruturas. Então, se Adão caiu, chama de segundo Adão, que seria Jesus.
Então, mais ou menos essa é a história. Por exemplo, Caim e Abel também é algo que é usado em toda a história. Quando a gente chegar numa parte que vai falar sobre os personagens históricos, né? As pessoas históricas, é sempre Caim e Abel. Mas por quê? Porque Deus usa essa mesma base, assim, sabe? Tanto é que o verdadeiro pai fala, né? Que pra Deus, nós somos Adão e Eva, sempre vai ser sempre Adão e Eva, sabe? Porque ele sempre lembra disso, mas basicamente essa é a estrutura. Então, como a Eva caiu primeiro, não tinha que ser o Messias naquela época, só que ele não conseguiu. Então vai se repetindo. Então, segundo Adão, terceiro Adão. Mas entendi um Messias masculino para restaurar A Eva caiu. a